obras que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bom, esse trecho do capítulo 3, ele é interessante porque no primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a importância ou a supremacia do outro, né? Como o outro, como o irmão, tem seu valor, sua importância. E no capítulo 3, ele vai fazer um capítulo mais ou menos autobiográfico. Ele vai falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua biografia, um pouquinho da sua trajetória. Algo que Paulo não faz de forma muito comum, exceto quando ele quer afirmar um exemplo e quando quer afirmar o agir de Deus. Paulo não usa seu exemplo pessoal para mostrar o seu progresso, mas ele usa o exemplo pessoal para mostrar o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Tanto que ele mesmo se identifica como pecador, como o principal dos pecadores, como alguém que não era digno de qualquer misericórdia em termos humanos, mas ele faz isso para mostrar a grandeza e o poder do Senhor. Os 11 primeiros versículos desse capítulo 3, ele vai nos alertar sobre os falsos mestres, os falsos obreiros, e vai lançar um pouco de luz ali sobre o seu passado, né? Mostrando qual é a glória de conhecer a Cristo, como tudo mais perde seu valor quando a gente realmente conhece a Cristo, e a importância daquilo que está proposto em Cristo Jesus. E o texto que nós lemos, irmãos, ele é uma continuação desses primeiros 11 versículos, em especial dos versículos 10 e 11. Eu quero projetá-los ali para você poder acompanhar comigo. Olha o que Paulo diz, capítulo 3, versículos 10 e 11. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí então ele vem com o versículo 12, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha obtido. O que ele não alcançou, o que ele não obteve? Essa experiência, né, de ter vivido Cristo plenamente, de se tornado perfeito e de ter experimentado os mesmos sofrimentos de Cristo Jesus. E aí por isso que ele vai continuar falando um pouquinho sobre aquilo que eu chamei de a corrida cristã. E eu usei esse termo, a corrida cristã, porque Paulo vai usar aqui termos que são do atletismo, né? Paulo usa nesses versos aqui palavras que são e que eram utilizadas na sua época para o atletismo, como se ele estivesse falando de um atleta, de uma corrida, de uma questão mais esportiva. Então Paulo usa esse exemplo, usando essa metáfora ou essas ilustrações de uma corrida, na verdade, de um atleta. Claro que o que Paulo está em mente aqui é a questão dos jogos da Grécia, né? Aquilo que nós conhecemos como Olimpíadas hoje, né? Mas Paulo está, e os gregos sempre foram tradicionalmente, milenarmente ligados a esses jogos esportivos, né? E na época de Paulo não era diferente. É claro que não existia Olimpíada, é claro que não existia nada como nós conhecemos, mas sempre existiram atividades esportivas e competições esportivas, principalmente na Grécia, e esses termos vêm dessas competições da Grécia antiga. Então, vamos tentar dar uma olhadinha nesse texto aí um pouquinho melhor. Bom, de novo, não que eu já tenha recebido isso, recebido o quê? A oportunidade de experimentar os sofrimentos de Cristo, ou a glória plena de Cristo, ou tudo aquilo que Cristo me oferece, nem tenha obtido a perfeição, ou seja, ainda não tenha sido tornado plenamente a imagem de Cristo Jesus. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, ou seja, sigo em frente para alcançar aquilo que é o motivo de Cristo ter me alcançado, né? Ou seja, a experiência que Cristo proporcionou para mim através do seu sofrimento. De novo, Paulo vai usar aqui a imagem do atletismo, né, de uma corrida, para descrever a vida cristã. Para que um atleta
participasse ali dos jogos ou das corridas em Atenas, na Grécia, que eram os principais lugares onde essas competições aconteciam milenarmente, ele precisava ser, primeiro, cidadão grego. Ele precisava ter essa cidadania. Ele não ia competir para ganhar cidadania. Ele ia competir entre os cidadãos para ser o melhor ou para buscar ser o melhor. E o que Paulo está usando essa metáfora para nos mostrar exatamente isso. O que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com salvação. Paulo não está falando, olha, ainda não alcancei a salvação, ainda não alcancei aquilo que Cristo tem para mim, no caso a salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está usando a metáfora do atletismo exatamente para deixar claro que a cidadania não está em jogo aqui, que são cidadãos que fazem essa corrida. Então Paulo está escrevendo para cristãos, para aqueles que já foram alcançados, para aqueles que já têm Cristo como o seu Salvador. E ele está nos lembrando isso. Nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, porque nós já somos cidadãos dos céus. A carreira cristã, a vida cristã, ela existe para nos formar em Cristo, para nos tornar semelhantes a Cristo. E aqui Paulo vai falar sobre a carreira cristã olhando para o presente, para o passado e para o futuro. E cada olhar que Paulo tem, ele vai nos ensinar algumas lições importantes. E aqui primeiro, ele olha para o presente. Ele diz, olha, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Ele olha para o presente. Eu sei que a minha condição é de não ter sido ainda plenamente transformado pelo Evangelho, plenamente moldado por Cristo Jesus. Ele então, olhando para o presente, ele vai fazer essa constatação. Ele vai ser humilde o suficiente para reconhecer que apesar da sua profunda experiência de conversão, apesar do seu ministério apostólico, ele ainda não havia alcançado a plenitude da transformação, ou o que a gente poderia chamar de perfeição moral, né? E isso é um lembrete para nós de como a vida cristã é uma jornada. A vida cristã não é outra coisa senão uma jornada contínua, do início, quando nós somos atraídos e chamados por Cristo, até o momento em que nós somos levados para Ele. Toda essa jornada é uma jornada do agir de Deus, do moldar do Evangelho sobre as nossas vidas, o tempo todo e continuamente. Mas o fato dele ainda não ter alcançado essa semelhança de Cristo, não estava acomodando Paulo. Já é assim mesmo, ainda não alcancei, está tudo bem. Nem o desanimava, dizendo, olha, eu já estou há tantos anos, eu já sou apóstolo e ainda não alcancei, é assim mesmo, eu sou fraco, eu não consigo. Não, de forma nenhuma. Ele diz, olha, mas prossigo para conquistar. Paulo não permitia que essa constatação de imperfeição o paralisasse, não o acomodava, não o desanimava, mas ao contrário, servia de motivação para seguir adiante, porque ele cria que o alvo de Deus para a sua vida era torná-lo semelhante a Jesus. E a palavra grega aqui usada nesse verbo prosseguir, né, ele implica num grande esforço. Seria mais ou menos a ideia do esforço que um caçador faz em busca da sua caça, uma intensa perseguição ao alvo. Esse é o verbo que Paulo está usando aqui. Ele está dizendo prosseguir, eu prossigo para o alvo, mas eu não estou prosseguindo no sentido de deixar as coisas acontecerem, de deixar tudo ocorrer naturalmente. Não, eu estou com um grande esforço, com um enorme esforço, me conduzindo adiante para que o Evangelho possa continuar me transformando, para que Cristo possa continuar moldando a minha vida. Olha que interessante, Paulo já havia percorrido uma grande parte da sua carreira. Uma grande parte dessa corrida cristã já tinha sido experimentada por Paulo. Então imagine que de repente Paulo estava numa maratona, e ele chegando lá no quilômetro 30, ele olha para trás e ele percebe que ele já percorreu grande parte da sua vida, grande parte dessa maratona, grande parte dessa corrida. Mas ele olha para frente, ainda há uma quilometragem a ser percorrida, ainda há uma distância a ser percorrida. E ele não olha para trás e se acomoda dizendo, eu já cheguei tão longe, olha quanto eu já corri, eu nem imaginava que eu correria tanto. Nem desanima dizendo, olha, eu já corri tanto, mas ainda falta tanto, não, vou desistir aqui. Não, nenhuma das duas realidades acontecia. Paulo entendia
porque ele já havia percorrido uma grande parte, mas ele não aceitava que o resultado fosse outro, senão chegar à linha de chegada, senão ultrapassar essa linha de chegada. Por isso que Paulo continua a prosseguir, a se esforçar intensamente em direção ao alvo. Perceba isso, irmãos. Paulo está falando sobre o seu presente. E quando nós olhamos para o nosso presente, nós precisamos tomar cuidado para que a análise do nosso presente não faça com que a gente se acomode por tudo que a gente experimentou. Isso produz um saudosismo. Eu experimentei muito isso com pessoas que num passado experimentaram algo de Deus assim fabuloso, momentos especiais, momentos incríveis, e que à medida que amadurece, parece que essas experiências se tornam diferentes. Parece não, se tornam diferentes, e as pessoas olham para trás e dizem: poxa, mas era tão bom lá, era tão interessante lá, e olham para trás e ficam presos ao passado sem conseguir olhar para frente para ver aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Mas muitas vezes a gente olha para trás e diz: poxa, a gente está com tanto esforço, tanto trabalho, tanta dedicação, e a gente não vê as coisas mudando. Será que vale a pena eu continuar seguindo adiante? E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos, porque essas são duas tentações que nós sofremos quando olhamos para a nossa vida. A primeira é a de perceber que a gente já viveu muito e que está tudo bem. Então agora eu posso me acalmar, e essas pessoas costumam dizer assim: deixa que essa geração que está chegando trabalhe. Deixe que essa geração que está chegando sirva ao Senhor. Essa geração que está chegando tem mais ânimo, tem mais disposição. Deixa com eles agora. E isso é um comodismo de termos olhado para trás e visto que nós já, pela graça do Senhor, vivemos uma boa parte dessa corrida. Mas muitas vezes a gente olha para trás e percebe: olha, as coisas têm sido difíceis, não tem andado, as coisas não mudam, as coisas continuam, eu continuo lutando contra os mesmos pecados, eu continuo lutando contra as mesmas dificuldades, eu continuo enfrentando as mesmas lutas, e não vale a pena todo esse esforço, não vale a pena seguir em frente. E Paulo nos ensina que qualquer uma das duas percepções está enganada, está errada, é incorreta, que nós precisamos olhar e perceber que até agora o Senhor nos sustentou pela graça, mas que ainda há uma parte da jornada para ser percorrida, e que nós podemos contar com a graça do Senhor. E ele continua dizendo assim no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, ele reafirma aquilo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E depois ele vai continuar o versículo, mas eu queria me focar nessa frase: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Paulo, como eu disse, tinha consciência dessa sua condição de imperfeição, mas essa condição de imperfeição era um fator motivador para que ele seguisse adiante. Ele diz: olha, mais uma coisa eu faço. E ele divide essa uma coisa em duas partes, né? A primeira nós lemos aí: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E a segunda ele vai dizer que é prossigo para o alvo. Então ele divide o que ele faz em dois momentos, em duas partes. Na primeira, ele olha para o passado. Lembra que eu disse a você que primeiro ele olha para o presente? E ele avalia a sua vida, e ele percebe a sua imperfeição, ele percebe que ainda não havia sido moldado à semelhança de Cristo, que ainda não era semelhante a Cristo, apesar de já ter vivido uma boa parte da carreira. E isso o motivou a prosseguir para o alvo. E como é que ele prosseguia para o alvo? Ele disse: eu prossigo para o alvo fazendo uma coisa. E essa uma coisa ele divide em duas. Qual é a primeira? Eu olho para trás e me esqueço das coisas que ficaram para trás. E ele aponta para o passado. A primeira forma de você lidar com a sua vida, segundo a percepção de Paulo aqui, é olhar para o passado. E ele diz que ele se esquece do que ficou para trás. Como assim se esquece do que ficou para trás? A gente não consegue esquecer. A gente só esquece daquilo que a gente não quer esquecer, né? Os nossos compromissos, essas coisas a gente esquece, né? Algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas aquilo que a gente gostaria de esquecer, que são as nossas frustrações, os problemas, isso a gente não esquece, né? Então, o que Paulo quer dizer com esquecer-se das coisas que ficaram para trás? Queridos, perceba que o cristão não pode ser distraído por essa preocupação quanto ao passado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se Paulo não esquecesse o passado, sua vida seria um tormento. Por exemplo, ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, nos versos 12 a 17, que no passado ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Ele tinha responsabilidade na morte de Estevão e na prisão de muitos outros.
Ele tinha um passado que o atormentaria, caso ele olhasse para o passado como o fator que o definisse. Se Paulo não abandonasse os seus falsos méritos ou pretensos méritos, né? Porque ele era judeu de judeus, da tribo de Benjamim, ele estudou muito, ele era capacitado, ele era respeitado, e esses méritos dele precisavam ser abandonados também, porque se ele não abandona, ele não ia descansar na graça de Deus. O corredor, irmão, ele olha para trás, ele perde a velocidade, ele perde a direção, ele perde a corrida. Ele não pode estar preocupado com o que passou, ele precisa continuar olhando para frente. É isso que Paulo está nos dizendo. Porque no passado tem dois perigos: o perigo da frustração e o perigo do orgulho. O da frustração é o perigo de eu olhar para trás e dizer: poxa, eu estou na igreja há tantos anos e não mudo. Eu estou lutando há tantos anos com essa situação e a situação não muda. Há tanto tempo que eu venho, quantas pregações eu já ouvi. Você já fez essa conta na sua vida? Você fica louco se você fizer. A quantidade de pregações que você já ouviu. Se você considerar só os domingos, fora momentos em que você ouve um devocional, em que você ouve uma palavra em alguma coisa, qualquer outro momento, são milhares ao longo da nossa vida. Já era para a gente estar com a auréola na cabeça, né? Todo mundo já crescendo asinha de tanta mensagem que a gente ouve. E aí a gente olha para a nossa vida e diz: poxa, mas não está funcionando esse negócio. Eu continuo com a nossa luta. Isso tem o potencial de nos frustrar, irmãos. E o que Paulo está dizendo é: isso não pode ser permitido, porque o nosso processo é o nosso processo. Ele não funciona de uma forma lógica como nós poderíamos imaginar. Deus está moldando a nossa vida e vai moldar cada um de nós da sua própria maneira. E é nesses tropeços, quedas, lutas, derrotas que nós somos moldados e edificados. Isso é que produz a experiência, o conhecimento e a maturidade que nós precisamos para seguir adiante. Nenhum corredor vai correr uma maratona de um dia para o outro. Isso não acontece. Ele vai precisar de treinamento, ele vai precisar lidar com isso durante algum tempo, ele vai precisar de outras provas, ele vai precisar de um treinamento que seja específico para que ele alcance essa distância toda. Isso não acontece do dia para a noite. E durante todo esse processo de treinamento, ele vai precisar ter a paciência de entender que todo o crescimento dele é gradual. É a mesma coisa que Paulo está nos dizendo. Nós precisamos dessa convicção, essa compreensão que Deus está nos moldando e que isso acontece gradualmente. Gradualmente, e como cada um de nós tem uma compreensão física diferente, precisa de um treinamento que seja diferente, vai alcançar resultados diferentes, de formas diferentes. A mesma coisa Paulo está dizendo aqui, que cada um de nós vai ter o seu próprio processo para ser transformado. Mas se nós olharmos para trás e permitirmos que o nosso coração se encha de frustração, isso vai ser desmotivador para que a gente siga adiante. Mas há um segundo perigo, o perigo do orgulho, que é o perigo de olhar para trás e ver quanto nós já alcançamos, de olhar para trás e ver quanta coisa já mudou, como já nós nos tornamos mais maduros, né? Quanto mais maturidade, mais perigo para o orgulho. Porque a gente olha o irmão que está chegando, né? E o irmão fala algumas coisas e tem algumas atitudes e age ali de uma determinada maneira. A gente diz assim: já passei por isso. Quando eu era imaturo eu fazia essas coisas. Isso é orgulho no nosso coração. E a gente às vezes não percebe, a gente acha que é só uma constatação. Mas há um perigo de nós nos acharmos satisfeitos. Tá bom, eu não imaginei que eu ia correr 20 quilômetros, já cheguei no 30, tá tudo bem. Não tem problema se eu não chegar no 42. Então é isso que Paulo está dizendo: cuidado para não permitir que a frustração de olhar para o passado e de não perceber os resultados como você queria, ou do orgulho de você imaginar resultados acima do que você esperava, possam dominar seu coração. Sim, na nossa vida muitas realidades foram ruins. Nós tomamos decisões erradas, nós cometemos pecados, nós cedemos a fraquezas, nós somos derrotados em muitas áreas, e tudo isso tem o potencial de nos fazer frustrados e desanimados. Mas, irmãos, olhar para o que nós experimentamos de ruim ao longo da nossa vida só vai acrescentar um peso sobre os nossos ombros que vai nos limitar, não vai nos ajudar em nada.
não vai nos tornar melhores. Essas são as realidades que aconteceram, e o que a gente precisa é a confiança de lembrar o que Deus falou, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando existem todas as coisas, são todas as coisas, não são todas as coisas que nós acertamos, não são todas as boas decisões, todos os bons momentos, são todas as realidades, com as nossas decisões incorretas, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas. Todas essas coisas cooperam juntamente para o bem. Qual é o bem que o texto está mostrando? O bem é a semelhança de Jesus Cristo, é sermos feitos semelhantes a Jesus. Todas as coisas cooperam em Deus juntamente para que nós sejamos moldados à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, não permita que a frustração do passado limite você hoje. Confie no perdão que você recebeu do Senhor e siga adiante. É isso que Paulo está dizendo. Mas há outro perigo, o perigo das vitórias do passado, de momentos em que nós vivemos experiências e realidades muito especiais com Deus. Elas também são perigosas, porque tem a capacidade de nos fazer confiar em nós mesmos. Eu já passei por isso, eu sei resolver. Eu já passei por isso, eu sei como lidar com isso. Só que no momento em que eu passei, como que eu passei? Confiando no Senhor, buscando o Senhor, dependendo do Senhor. E o perigo agora é que eu passe por uma situação semelhante e diga, não, agora eu já sei como lidar, agora eu já sei como fazer. E sequer pense na possibilidade de depender do Senhor. E aí nós confiamos em nós mesmos. E imaginamos que vai dar certo como algo que já aconteceu, que já conquistei aquilo e vai continuar sendo. E muitas vezes nós não nos esforçamos hoje. Nós diminuímos o ritmo, nós deixamos de nos esforçar, porque nós já fizemos isso no passado, e porque a gente acredita que vai dar tudo certo hoje, como deu antes. Isso nos acomoda, e isso é perigoso também. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele disse esquece das coisas, é claro que mentalmente era impossível esquecer, tanto que ele menciona essas coisas, quando elas são necessárias para o ensino. O que Paulo está dizendo aqui é, ao usar o verbo esquecer, ele está dizendo, eu não permito que essas coisas influenciem as minhas decisões hoje. Isso é o esquecer de Paulo. O esquecer é tirar da equação da decisão. Então eu não me frustro pelo meu pecado do passado, e isso vai me impedir de repente dar um passo de fé hoje. Quem eu sou? Quem sou eu para dar esse passo de fé? Olha a minha história, quanta coisa errada eu fiz, agora eu vou confiar que Deus vai cuidar de mim. Não é isso que Paulo está dizendo. Esse tipo de atitude é a atitude de alguém que carrega o passado sobre seus ombros. Mas eu também não vou dizer, eu já sei como fazer, eu já lidei com isso 4, 5 vezes, eu sei como fazer, vamos lá, vou te explicar, é assim. Não, eu vou continuar com a mesma convicção de que há necessidade do esforço e da dependência do Senhor. Do passado, meu irmão, nós carregamos a experiência, carregamos aquilo que nós aprendemos, não os sentimentos de frustração que nos paralisam, nem os sentimentos de orgulho que nos acomodam. A corrida ainda não acabou, e nós precisamos continuar nos esforçando hoje, tanto ou mais do que nos esforçamos até aqui. Imagino eu não sou corredor, nunca corri uma maratona, espero nunca precisar correr uma maratona na minha vida, porque os 5 minutos de esteira já são mais do que eu gostaria. Porém, eu fico imaginando que um corredor, quando chega nos 30 quilômetros, a capacidade física dele está bastante reduzida. Apesar de ao longo ele ter ali os seus suplementos ou tudo aquilo que ele possa consumir, eu imagino que não deve ser não é a mesma capacidade física que ele tinha no início da corrida. Então ele precisa de uma força, primeiro mental, superior à que ele precisou no início. Começar a corrida é fácil. Quando eu corri os 10 quilômetros da tribuna, é uma festa. Todo mundo na festa, todo mundo lá, feliz. Você olha para o lado, tem alguém vestido de coelho. Tu olha para o lado, tem alguém vestido de Homem-Aranha. Eles falam, rapaz, estou entre os super-heróis, está tudo bem, está tudo legal. Aí tu começa a correr. Aí o quilômetro 1 é só festa e alegria. E a cada quilômetro o negócio vai ficando pior, mais difícil. E quando chega no quilômetro 5, você já está dizendo, cheguei na metade. Eu posso olhar para trás e ficar feliz, e eu posso olhar para frente e dizer, ainda falta tudo que eu fiz até agora. Meu Deus, é desanimador.
E eu fico imaginando quem corre uma maratona, porque a vida cristã é uma maratona. 42, depois de 30 quilômetros. Meu irmão, deve doer até o fio do cabelo. E o camarada tem 12 pela frente ainda. Mais do que os 10 quilômetros da tribuna, ele ainda tem pela frente. Não é fácil. A necessidade de um mental forte e de um esforço talvez superior ao que ele precisou no início, fazem parte. A nossa vida cristã é assim, meu. Sim, você já experimentou muita coisa boa de Deus, graças a Deus por isso, mas ainda falta muito. E quanto mais nós somos moldados pelo Senhor, mais difícil é a próxima realidade que vai ser transformada. Eu imagino o seguinte, naquela ilustração que o Antigo Testamento nos mostra de Deus fazendo de nós um vaso de barro, né? Imagino que quando alguém pega um barro, imagina não, é bem por aí a ideia. Você pega o barro, qualquer imperfeição maior que você tenha é facilmente identificada. Alguma pedrinha, uma ponta de galho, ali um pedrisco. E quanto mais você vai moldando e tirando essas imperfeições visíveis, mais difícil é de você perceber imperfeições. E elas precisam ser tiradas, porque se elas estiverem lá e o vaso for para cura, ele vai rachar. Então ela precisa dessa imperfeição ser tirada. E mais difícil é. Quando nossa conversão acontece, irmãos, algumas coisas a gente se livra rapidamente. Tem coisas que do dia para a noite, já era. Cada um de um jeito, né? Tem um camarada que para de beber do dia para a noite, o outro para de fumar do dia para a noite, o outro para de mentir do dia para a noite. E as pessoas começam a terem transformações. Sempre começa por aquilo que é mais visível. Mas o tempo vai passando. E o esforço para que nós nos submetamos àquilo que é aparentemente menor, que está escondido mais no fundo do coração, que é mais difícil de ser tratado, é muito maior do que aqueles primeiros momentos. Assim é na corrida e assim é na vida cristã, meu irmão. Carregue do passado a experiência, mas não carregue os sentimentos de frustração. Não carregue o orgulho que te acomoda. A corrida não acabou, meu irmão. E ainda tem muito esforço para ser feito. Não permita que o passado aprisione aquilo que Cristo libertou. Não permita. E ele diz, como eu disse, que ele faz uma coisa, divide em dois momentos, né? O primeiro momento ele se esquece, e o segundo momento ele avança para as que estão diante de mim. Ele diz, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De novo, prosseguir, aquele alvo do esforço, verbo do esforço intenso. Bom, o plano de ação ali de Paulo tinha esses dois momentos. Ele se esquece, ou seja, ele não permite que o passado o aprisione. E a segunda é olhar para frente. E aqui Paulo vai falar do futuro. Paulo lida com o presente, tratando o seu passado e olhando para o seu futuro. Paulo avalia seu presente. Paulo se vê liberto, ou é liberto, do seu passado. E agora ele olha para o futuro. Ele segue em frente para o que Deus tem reservado. Há uma expectativa viva, há uma esperança vibrante em Paulo. Paulo vibra ao olhar para frente, porque ele sabe que há em Cristo Jesus. Ele fala de prêmio da soberana vocação, e ele usa vocação no sentido de que qualquer coisa que a gente receba vem da graça de Deus, é dado por Deus, né? Então ele diz o prêmio dessa soberana vocação, ou seja, desse chamado soberano que Deus me concedeu para que eu fosse seu filho em Cristo Jesus. Ele fala que é um prêmio. É claro que esse prêmio, ele está de novo se referindo à ideia lá dos Jogos de Atenas, onde o vencedor ali, né, ele era convocado para se comparecer diante do juiz, né, diante daquele que julgava ali, para receber o prêmio. E o prêmio era uma coroa de louros. E Paulo vai falar de uma outra coroa que ele almejava, de uma coroa muito superior. Ele vai chamar de coroa incorruptível. Paulo está usando a mesma metáfora, a mesma ilustração. Há um prêmio, e ali o prêmio era a coroa, e Paulo vai dizer, só que a nossa é incorruptível. Não é uma coroa que vai se corromper com o tempo, não é uma coroa que vai deixar de existir, ela é incorruptível, ela é eterna, é uma realidade, uma transformação eterna.
O passado, irmão, com suas glórias e frustrações, não aprisionava Paulo. O presente, mesmo com a constatação de que ainda não havia alcançado a semelhança de Cristo, não o desanimava. Mas o futuro, que era representado por aquilo que havia sido prometido, era seu encorajamento, era sua motivação. E precisa ser a nossa, irmãos. Nós precisamos ser encorajados e motivados por aquilo que é prometido. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos muita circunstância, muita realidade passageira, muito daquilo que não se sustentará ao longo do tempo. Eu sempre digo isso, a sua vida já teve momentos melhores do que você vive hoje, e já teve momentos piores do que você vive hoje também. Essa é a nossa realidade. Então nós precisamos olhar para a circunstância como ela é, algo passageiro, e nos focar naquilo que é eterno, naquilo que é incorruptível, que é a promessa de Deus para nossas vidas. De novo, a imagem aqui é da corrida, e o alvo, Paulo diz que avança para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa palavra alvo, você já deve ter visto em corridas. Se você é um corredor amador, você nunca cruzou a fita, né? Porque só os vencedores fazem isso. Você chega quase junto com a ambulância, então você não experimentou isso. Mas os vencedores das corridas, e eu só vi isso pela televisão, né? Por exemplo, se assiste a São Silvestre, você vai ver que o primeiro que chega lá tem uma fita ali que ele vai cruzar essa fita. Essa fita é o símbolo da vitória, né? Então o primeiro que cruza é como se rompesse essa fita. Essa fita é a palavra que é traduzida aqui como alvo. Paulo usa a mesma palavra que era usada na corrida, essa fita da linha de chegada, Paulo está chamando de alvo. Como se ele nos dissesse assim: olha, a corrida, a nossa carreira, a nossa vida cristã, ela só termina quando a gente cruza essa fita. Com uma diferença: nós não estamos competindo entre nós. Todos nós temos essa fita diante de nós. É uma carreira onde não há um vencedor, onde todos aqueles que confiam em Cristo Jesus vão vencer. E aí então nós podemos receber essa coroa muito superior e incorruptível. Perceba que Paulo olhou para o passado, não se permitiu ser aprisionado por ele, e olha para o futuro e se vê motivado, encorajado a seguir em frente, porque ainda há corrida para ser vivida, ainda há uma carreira para ser experimentada. E ele termina dizendo assim: olha, todos, pois os que somos maduros, tenhamos este mesmo ou este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bom, Paulo vai voltar para o presente, para encorajar os irmãos a assumirem, o progresso que já fizeram. Ele diz: olha, todos nós que somos maduros. E Paulo, a palavra maduro aqui, ela vai ser sinônimo de uma palavra experiente, palavra de alguém que já caminha com o Senhor. Ele não está falando de maturidade como algo que poucas pessoas alcançaram, mas ele está falando de maturidade como uma realidade de todos aqueles que experimentam Cristo Jesus. Então ele diz: assume o progresso que o próprio Senhor já te concedeu, tenhamos o mesmo modo de pensar, ou seja, caminhem em unidade. E aí ele faz um parênteses, né? Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Ou seja, ele está demonstrando ali que esse caminhar em unidade é na dependência do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence dessas realidades espirituais. E ele diz: ó, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. De novo ele usa a metáfora da corrida. O que ele está dizendo aqui é: lembre-se que numa corrida ou em qualquer esporte existem regras. E quando essas regras são quebradas, os vitoriosos são desclassificados. E ele está usando de novo a mesma metáfora. Ele está usando de novo os jogos gregos, ou as corridas gregas, que tinham regras extremamente rígidas. Por isso que o vencedor se apresentava diante do juiz para receber a coroa de louros, porque ali era julgado se todo o procedimento dele tinha sido de acordo com as regras. E Paulo está dizendo aqui: olha, primeiro, perceba e assuma o progresso que você já fez. Você já tem crescido em Cristo Jesus. Segundo, caminhe em unidade com outros irmãos, na dependência do Espírito Santo, que vai nos convencendo daquilo que é a verdade. E seja como for, lembre-se de que existem regras para uma corrida,
e de que existem regras para a nossa vida de fé também. Que existe um modelo, um padrão, uma realidade estabelecido pelo Senhor para que nós possamos caminhar de acordo com essa realidade. Bom, eu quero terminar essa mensagem com 3 aplicações bem rapidamente para você. Primeiro delas, desenvolva uma santa insatisfação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós precisamos ter essa insatisfação, não com o que Deus fez, mas com a realidade que nós experimentamos. Se nós permitirmos que qualquer outro sentimento esteja no nosso coração, senão a insatisfação do que eu já alcancei na minha realidade espiritual, eu paro de crescer. E eu preciso dessa santa insatisfação, preciso continuar olhando para mim, para Cristo e para a realidade e continuar acreditando. Eu preciso de mais, não de mais coisas, mas eu preciso de mais de Deus, eu preciso de mais transformação, de mais mudança, de mais crescimento, de mais desenvolvimento, de mais maturidade. Eu preciso continuar crescendo. Eu preciso ser insatisfeito de forma santa. Qual é a diferença da insatisfação? É que a insatisfação que não é santa, ela produz murmuração. A insatisfação santa vai produzir ação. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu, percebendo todas essas coisas, eu sigo para o alvo. Uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, esqueço, prossigo, continuo em frente. Nós precisamos dessa santa insatisfação, irmãos. Eu não posso estar satisfeito com o que eu já experimentei em Cristo Jesus. Eu sei que há mais, de transformação para o meu caráter, para a minha vida, para a minha mente, para as minhas emoções. Eu sei que há mais experiências de Deus disponível para mim. Eu sei que há mais nessa transformação à semelhança de Jesus, há muito mais. E eu preciso estar insatisfeito, porque é somente essa insatisfação que vai produzir algum tipo de ação da minha parte, algum tipo de esforço. Lembra que a palavra, o verbo prosseguir é um esforço intenso. Eu só vou prosseguir se eu estiver insatisfeito. Quando eu estou satisfeito, eu paro. Quando eu estou satisfeito, eu já não preciso mais de esforço, eu já não vou fazer nada mais do que o necessário. E às vezes nós vemos muitos cristãos que vivem nesse modo, o modo absolutamente necessário. Então, o que é absolutamente necessário para que eu seja identificado como um cristão e para que eu mantenha um mínimo de relacionamento com Deus? É isso que eu faço. Mas existe muito mais de Deus. Sejam insatisfeitos, irmãos. Confie que Deus tem muito mais para você. Em segundo lugar, estabeleça Cristo como sua prioridade. Isso aqui talvez seja um ponto difícil da gente lidar, porque a nossa vida, ela é repleta de demandas, de responsabilidades. Ela não é fácil. A de ninguém é, né? E a nossa vida, ela tem particularidades que muitas vezes fazem com que a carga seja ou pareça ainda mais pesada. E por conta disso, nós acabamos transformando essas demandas e responsabilidades nas nossas prioridades. E nós esquecemos que qualquer capacidade que nós tenhamos de lidar com essas demandas não vai ser suficiente se vier apenas da nossa capacidade, da nossa força. Nós precisamos do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é: olha, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui, e eu sei o que Deus prometeu. E quando eu faço do Senhor a minha prioridade, eu vou buscar aquilo que o Senhor prometeu. Eu vou buscar ser quem o Senhor disse que eu posso ser, quem o Senhor me ensinou que eu devo ser. E eu só consigo ter essa capacidade de buscar isso, de crer nisso, quando o Senhor se torna a nossa prioridade, ou quando o Senhor se torna a minha prioridade. E prioridade, aqui eu estou dizendo, não é no sentido de ignorar as outras demandas, ou no sentido de ser irresponsável com as outras demandas. É no sentido de que todas as outras demandas existam e sejam cuidadas a partir do meu relacionamento com o Senhor, a partir de quem Cristo é para a minha vida e a partir daquilo que eu aprendo de Cristo. Todas as minhas outras demandas precisam vir a partir de Cristo, e não Cristo ser aquele que eu busco quando as demandas
não transcorrem como deveriam ser. Então faça de Cristo sua prioridade. Tome suas decisões a partir de Cristo. Faça a sua agenda, faça a sua vida, faça seu planejamento a partir de Cristo. Tome cada uma dessas suas decisões a partir daquilo que você é em Cristo Jesus e de quem Cristo Jesus é na sua vida. Em último lugar, abrace a perseverança em sua corrida. Perseverança, irmãos, é esse sinônimo desse esforço intenso. O que Paulo está dizendo é, depois de todos esses anos servindo ao Senhor, e nós conhecemos um pouco da história de Paulo, a sua vida foi dedicada exclusivamente a servir ao Senhor, exclusivamente ao seu apostolado. Paulo tem experiência, Paulo tem uma das experiências que ele diz que não dá, que foi lhe dado um espinho na carne, para que ele não se tornasse soberbo por causa dessa experiência. Paulo vai falar da sua experiência indo ao céu como algo impossível de ser transformado em palavras, em se explicado para quem não experimentou. Claro que Paulo tinha experiências fabulosas, mas Paulo entendeu que mesmo com todas essas experiências, Deus ainda continuava trabalhando em sua vida. E que para que esse trabalhar de Deus pudesse ser efetivo, ele precisava continuar perseverando, continuar crendo, continuar confiando. E isso, irmãos, é uma das grandes lutas da nossa vida. Quando Cristo envia uma das cartas para 7 igrejas da Ásia, ele vai falar sobre isso, sobre a perda do primeiro amor. E a ideia do primeiro amor ali é como Cristo era tão valioso e tão importante que a nossa vida era medida e planejada a partir desse amor. E como isso, com o tempo, vai nos esfriando, nós vamos nos tornando cínicos, nós vamos nos tornando acomodados, nós vamos nos tornando frustrados, e todas essas sensações vão nos impedindo de perseverar. E aquilo que um dia a gente sonhou de experimentar, de viver em Cristo, de ver acontecendo, a gente deixa de sonhar porque a gente vê que as coisas não são como nós sonhamos ou pensamos um dia. E Paulo poderia dizer, olha, que frustração, mesmo diante de tão grande experiência, eu olhar para mim e perceber que eu ainda não alcancei essa perfeição, ainda não alcancei essa semelhança a Cristo. Mas ele não diz isso, ele diz, olha, essa é a realidade, mas eu sei que Deus não falha, eu sei que Deus continua sendo poderoso para fazer, por isso eu sigo adiante, por isso eu confio, por isso eu persevero. Persevere, meu irmão. Persevere, continue a perseverar, continue a confiar, porque você não caminha sozinho, o Senhor caminha contigo, e é Ele quem sustenta a sua vida em todos os momentos, em todas as decisões e em todas as batalhas que você experimenta. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse privilégio que é termos o Senhor conosco. Te louvamos porque sabemos que os nossos pecados têm sido perdoados pelo Senhor e que há uma esperança, um encorajamento diante de nós para que nós continuemos a caminhar certos do Teu cuidado, da Tua bondade, da Tua graça. Ajuda-nos, Deus, a confiar no Senhor. Ajuda-nos a esperar no Senhor. Ajuda-nos a viver a partir do Senhor, para que Teu nome seja glorificado, para que nós experimentemos a plenitude da vida que Cristo veio para nos dar, para que acima de tudo nós possamos ter um relacionamento real, vivo, que produza vida, transformação com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, nessa caminhada. Nós sabemos quão difícil é a realidade e a vida de cada um de nós. Sabemos quantas vezes nosso coração desanima, quantas vezes nossas batalhas são vividas e parecem ser tão superiores à nossa capacidade de lidar. Mas é o Senhor quem nos sustenta. Ajuda-nos a confiar nisso, ajuda-nos a depender do Senhor e ajuda-nos a experimentar cada momento da nossa vida com graça, leveza e com a certeza da Tua presença sobre nós.
Nos abençoe, Deus, nos dê da tua graça, da tua bondade. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.